Olá pessoal, eu sou Mariana Juras e eu tô aqui para falar sobre um tema bastante importante. Todos os dias, não apenas hoje é dia 18 de maio de 2020, Dia Nacional de Enfrentamento contra qualquer exploração sexual, física, psicológica contra crianças e adolescentes. E tô aqui para falar, já fiz um vídeo sobre depoimento especial, escuta especializada de crianças, e vou fazer mais esse vídeo um pouco mais curto, mais breve, sobre alguns temas que eu acho importantes nessa área. Essa aula também ela é baseada numa palestra que eu dei em parceria hoje mesmo com a Universidade do Distrito Federal, a UDF, a convite da professora Roberta Ladislau, né, coordenadora do curso de Psicologia, e estou aqui gravando esse vídeo para falar, enfim, trazer um pouco mais de esclarecimento sobre esse tema. Então eu tenho mestrado e doutorado, só para quem não me conhece, tenho mestrado e doutorado na área de Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, também tenho especialidade em Terapia de Família e de Casais pela PUC de Goiás e pelo InterPsi, e atualmente sou professora da Universidade da Eastern Illinois University em Illinois, nos Estados Unidos, no Departamento de Psicologia, e tenho aprendido e conhecido um pouco mais como é o sistema de escuta também de crianças vítimas de violência sexual aqui nos Estados Unidos, e vou falar um pouquinho dessa comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Os tópicos que eu vou apresentar aqui hoje são basicamente 3, inclui aí uma breve introdução ao tema do abuso sexual, embora eu já tenha falado sobre isso em outras aulas. Clica aqui, né, nesse link caso você também queira ver mais sobre esse tema. Depois eu vou falar mais especificamente da escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e vítimas de outras violências no Brasil, especialmente a partir de uma lei brasileira de 2017 que trouxe norteia mais a nossa atuação nessa área, e trazer algumas percepções que eu venho tendo, algumas reflexões sobre semelhanças e diferenças entre essa escuta especializada, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, falando um pouquinho do tema do abuso sexual, é importante a gente entender que esse é um tema bastante amplo, complexo, um fenômeno bastante antigo na nossa humanidade. A gente não pode dizer que ele é um fenômeno cada vez mais frequente, mas ele é um fenômeno cada vez mais estudado e nomeado como tal, né? A gente não pode dizer que o abuso sexual é um evento novo, é um fenômeno novo das nossas famílias e da nossa sociedade, porque isso é uma coisa que já existe há bastante tempo, enfim, desde que nós somos pessoas. Claro que essa interpretação ou do que é considerado violência, o que é considerado crime ou não, é uma questão que atravessa a nossa história, nossas culturas ao longo do tempo. A gente precisa, enfim, ter esse olhar histórico-cultural, né, da construção da nossa humanidade, do conceito do que é família, do que é violência, do que é crime. Então isso perpassa aí. Mas claro que a partir de normativas internacionais e nacionais sobre os direitos da criança e adolescente, uma construção bastante recente na nossa sociedade, aí a partir da década de 80, 90, a gente tem o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil em 1990, então temos aí 30 anos, que se a gente for pensar no ordenamento jurídico, de uma forma geral, uma lei bastante nova, né, e recente no nosso ordenamento, que ainda encontra muitos entraves, muita gente ainda, porque a gente está falando de transformar uma cultura, né, da gente olhar para a criança e para o adolescente como seres em desenvolvimento, como seres que precisam de proteção, não só do Estado, né, proteção e responsabilidade de todos os adultos ao seu redor, né. Então a gente tem que olhar para essa característica específica dessa fase do desenvolvimento e não dizer, né, que uma criança, um adolescente é melhor ou pior do que um adulto, mas sim que precisam ser tratados dentro do seu desenvolvimento e com seus direitos, né, tendo a necessidade de terem seus direitos garantidos e protegidos, né, e na perspectiva de uma violação, né, como por exemplo numa situação de uma violência, ou uma violência física, psicológica, emocional, física ou sexual, né, a gente precisa proteger, aí ter mecanismos
de proteção e responsabilização dos autores também. Então ele é um fenômeno que tem sido cada vez mais nomeado, estudado. Freud mesmo, né, desenvolveu sua teoria a partir de cadáveres de crianças que tinham sido violentadas e abusadas sexualmente, né? Então ele também estudou um pouco o fenômeno do incesto familiar e desenvolveu também a sua teoria da sexualidade com base aí nesse tema importante que a gente pensar na sexualidade de uma forma geral, de uma forma mais ampla, né? E falando em sexualidade, falando em desenvolvimento sexual, a gente precisa diferenciar o que é um comportamento sexualizado esperado do desenvolvimento infantil e pubertário do que é uma suspeita de um abuso sexual. Então, claro que também não vou entrar em muitos detalhes, mas para entender o fenômeno do abuso sexual, a gente também precisa entender sexualidade humana, né? A gente precisa entender, e esse é um tema bastante tabu ainda na sociedade, na nossa cultura, que as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre, de entender que as crianças também estão desenvolvendo a sua sexualidade com o tempo, né? E que existem alguns comportamentos que são esperados, outros que não são esperados dentro daquela faixa de desenvolvimento, que podem nos mostrar sinais de que aquela criança pode estar sendo exposta a conteúdos sexualizados inapropriados para a sua idade, né? Então é importante, claro que também incluindo as questões culturais, as questões sociais e as questões do que de direitos também da criança, de ter enfim, de não serem inseridas, né, tão rapidamente, mas a gente também sabe, enfim, que tem vários aspectos culturais que perpassam aí essa discussão, né, que a gente precisa entender. Então, e claro que em algumas situações, né, se a gente for falar de suspeita de abuso sexual, né, então se a criança está apresentando comportamentos sexualizados muito intensos ou muito diferentes do que outras crianças na mesma idade, se ela está, ou se ela tem uma diferença comportamental, está mais triste, mais ansiosa, é importante a gente entender o que está acontecendo, né, contextualizar o que está acontecendo com essa criança, se ela está sendo vítima de alguma violação, se ela está sendo exposta a algum conteúdo inapropriado, seja por adultos, seja por crianças mais velhas ou até mesmo adolescentes que têm uma diferença de idade significativa, né? A gente também não pode pensar no abuso sexual como algo feito entre crianças ou entre pares, né? A gente precisa de uma diferença significativa de idade, de poder, de hierarquia, que é importante também de ser considerado num contexto de violência sexual, né? Então tem uma série de questões para serem pensadas quando há, né? E nem sempre essa suspeita de abuso sexual ela vem com uma fala muito clara da criança do que aconteceu, um relato. Às vezes surge, às vezes um professor, uma pessoa próxima da família, de confiança dela, ela acaba verbalizando algo de que seja não apropriado, né? Mas nem sempre isso acontece dessa forma, às vezes é por comportamentos externalizantes que a criança vem apresentar, que precisam ser compreendidos, né? Dentro da complexidade e do seu contexto. A gente precisa diferenciar também, entender as dinâmicas que são da violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar, né? As pessoas têm o seu imaginário popular, pensam que a grande maioria das violências acontecem ou que a gente deve proteger as crianças dos estranhos, né? Daqueles que estão nas ruas, que estão fora, que a gente tem que tomar muito cuidado com os estranhos. Claro que a gente precisa tomar esse cuidado e que esse fenômeno também existe no contexto extrafamiliar, mas infelizmente o fenômeno do abuso sexual ele é muito mais comum e frequente dentro das próprias casas, dentro das famílias, dentro dos relacionamentos que as crianças confiam e que deveriam ali protegê-las, né? Claro que, enfim, tanto estranhos também são responsáveis por proteger crianças e adolescentes, mas claro que a família e conhecidos, né, tem aí uma vantagem em relação a essa criança, uma questão de poder, de maior proximidade, de envolvimento da criança nesse contexto, infelizmente.
Então, queria dizer que, né, que a grande maioria das violências sexuais, e não das violências em geral, da violência doméstica, enfim, das violências gerais em relação à criança, adolescente e também a mulher, idosos, ela acontece muito mais dentro de casa, né, com pessoas conhecidas. Então, seja o próprio pai, né, o pai, avô, tio, ou a mãe, a própria mãe, tia, avó, primos ou, enfim, pessoas conhecidas do seu, né, ou enfim, treinadores ou professores, né, pessoas que têm ali uma relação de alguma hierarquia e de influência naquela criança. E aí também as vítimas, tanto meninas, né, quanto meninos. Claro que as meninas, né, por uma cultura ainda patriarcal de gênero que a gente tem na nossa sociedade, as meninas são as, né, maiores em termos de quantidade, mas os meninos também são vítimas. Existem, enfim, vários estudos que falam também sobre a violência sexual contra meninos, que, enfim, eu recomendo essa leitura para quem desejar conhecer também esse fenômeno. Então a gente precisa entender, né, que a dinâmica familiar que propicia, né, ou que realiza violações de direitos de crianças e adolescentes, ela é uma dinâmica familiar paradoxa, né, em que você tem ao mesmo tempo aquele cuidador, protetor, adulto ou, enfim, pessoa que é de confiança, né, e de proteção e de amor, né, que tem afetos pela criança, e por um outro lado, aquela mesma pessoa realiza violações, violências, né, gerando não apenas desconforto, mas situações de trauma também nas crianças, né? Então essa relação dúbia, né, que você oferece tanto amor, afeto, proteção, cuidado, como também a violência, né, ela é uma relação bastante complicada, né, em termos de construção psicológica, né, posteriormente, da criança conseguir entender todo esse processo ou conseguir compreender aquilo como violência. Então é um paradoxo, né, que muitas pessoas que estão naquele contexto, naquela situação, ficam muito confusas, né? Às vezes, para quem está de fora, para quem está olhando, para um professor, ou para um delegado de polícia, ou para um juiz, ou para um psicólogo fora, vai se espantar e dizer que é absurdo, né? Esse pai é um agressor, é um violento, ele tem que ser preso. Mas para aquela criança que está no dia a dia com aquela pessoa, que também nutre o afeto, que também tem outros tipos de relações com aquela pessoa, acaba que não consegue interpretar somente, né, o aspecto negativo, porque ela vê e vivencia esses dois aspectos que são bastante paradoxais, criando uma situação de confusão, né, e aí os mecanismos psicológicos e sociais que essa criança ou vítima, qualquer vítima de uma violência intrafamiliar vai desenvolver são diversos, né? Então, só para entender, né, que esse é um fenômeno bastante paradoxal, e eu falo isso também em outras aulas sobre essa dinâmica, com mais detalhe. Então, esse é um contexto que, falando na família que é fechada, a família que é um contexto bastante privado, que a gente não é público, não é exposto, não é gravado, não é filmado, está muito dentro das intimidades, né? Então existem uma trama de segredos, né? E de não ditos muito grandes. Às vezes, então às vezes as pessoas falam, mas aquela mãe sabia, era uma cúmplice, né? Nem sempre ela, né? A gente precisa entender também as outras pessoas daquela dinâmica familiar também de uma forma mais ampla, sistêmica, né? Que às vezes estão numa situação de dependência, não só financeira, mas às vezes emocional, social, e aquela pessoa que violenta é uma figura central de poder naquela família, que sustenta não apenas, que estrutura aquela família não só em termos financeiros, mas também em termos de organização familiar. Então os outros acabam sendo vítimas também, né, daquela situação, claro que sendo adultos e sabendo da situação e não agindo no sentido de proteger a criança e adolescente, é também considerado um crime, mas a gente precisa entender também que é muito comum, né, outras pessoas da família não acreditarem ou darem descrédito ao que a criança diz ou darem mais valor ao que o adulto está falando, porque a gente vive ainda numa estrutura patriarcal de que considera
o que os adultos, né, têm a dizer como mais valor do que o que crianças e adolescentes dizem. Então, isso, claro, está sendo mudado, precisa ser mudado, mas só para pensar nessa trama de segredos, né, que é muito difícil de se provar, né, uma situação de abuso sexual. Então, essas provas ficam muito frágeis, né, numa situação de violência sexual. A grande maioria das vezes, não há vestígios, né, genéticos, biológicos ou material que um exame de corpo de delito, por exemplo, possa identificar. Não há marcas físicas, não há marcas de material genético. Então, muitas vezes, essa criança, né, ou essa situação fica muito dentro do que essa criança tem a dizer, né, da fala dessa criança e, claro, de outras pessoas também que vivenciam, que presenciaram, né, ou que viram alguma coisa, ou que até às vezes gravaram, né, alguma coisa importante desses documentos também, para que se possa responsabilizar, né, o autor. E aí, falando da fragilidade, né, de provas, também a gente precisa tomar muito cuidado com o relato da criança, né? Muitas vezes, e pela história, e é o que a lei atual 2017 tenta minimizar, né, e que vários protocolos, né, internacionais visam minimizar, é que essa criança repita, né, essa fala ou essa experiência, relato dessas experiências por muitas e muitas vezes. Então é muito importante você concentrar esse relato num momento em que ele seja válido, né, porque não adianta nada, claro, né, que a criança pode relatar aquela situação que ela está vivendo e aquilo já ser um sinal, uma coisa importante, né, mas é muito importante o adulto que recebe, a pessoa que escuta aquela fala, tomar muito cuidado com o que faz, né, porque a mesma coisa quando a gente está numa situação de crime, né? Se você viu um assassinato, uma pessoa morreu, você vê um corpo, você vai mexer no corpo? Você vai fazer perguntas? Você vai querer saber o que aconteceu? Não, o que você vai fazer? Você chama a polícia, né? Porque qualquer material seu ali, né, digital, pode te incriminar, inclusive, naquela situação. Então é importante proteger, né, aquele relato daquela criança. Então, não interferir, né, e aí o DNA, né, ou os digitais seriam, né, trazer você, o adulto, informações para a criança que ela não diz. Então, é muito importante a gente ter uma coerência, né, de como os adultos vão reagir, vão agir a uma suspeita, né, de violência sexual. E também porque a nossa memória ela é muito influenciável e ela é muito desorganizada, né? Ela não é a nossa memória, ela não é, né, um relato de um filme. Ela tem ela é registrada de formações diferentes pelos nossos sentidos, visual, enfim, olfato, escuta. São várias informações, né, que inclusive numa situação de trauma, de violência, e também pensando na criança, que ainda tem um cérebro ainda sendo desenvolvido, né, em constante desenvolvimento, esses registros de memória, eles não são feitos de forma linear, né, eles são feitos, eu gosto dessa imagem, né, da questão dos post-its, né, de pensar que é como se você estivesse assistindo essa aula e anotando, né, essa aula e escrevendo cada conceito ou cada aspecto que você aprende num post-it diferente, né, num pedaço de papel diferente. E aí passa, né, um vendaval, se a gente falar um tornado, né, que é um evento traumático, e bagunça toda essa memória, ao mesmo você está tentando fazer aquilo naquele momento, e algumas coisas ficam perdidas, escondidas, né, às vezes coisas que você nem se recorda, que lembra, ou que aquilo foi gravado. Então a memória, ela é também um tema que precisa ser considerado, né, no momento desse relato, e da gente poder considerar e no momento do relato da criança sobre o que aconteceu. Então, a escuta especializada de crianças e adolescentes é uma novidade, que a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, prevê um sistema integrado, né, uma tentativa de integração de garantir os direitos da criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência, né? Então ela prevê uma série
de atuações de várias instâncias, seja educação, saúde, conselhos tutelares, sistemas de justiça, escolas, enfim, todo esse sistema que lidam com que as crianças transitam, precisam lidar de uma forma coesa quando aquelas criança ou adolescente é uma possível vítima, está sendo possivelmente vítima ou testemunha de violência, qualquer ela que seja, por qualquer pessoa que seja. Então a gente precisa de um sistema mais integrado, eu acredito que foi o que essa lei tentou cobrir. E essa lei ela traz uma diferenciação em seus artigos do que é a escuta especializada e o que é o depoimento especial. Então, de acordo com o artigo 7º dessa lei, a escuta especializada é o procedimento da entrevista sobre a situação de violência com a criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao que for necessário para o cumprimento de sua finalidade. Então, é aquele órgão que protege a criança, seja o órgão seja ele um órgão da escola, seja ele o conselho tutelar, seja ele a própria justiça, que também está visando ali a proteção daquela criança. Então, qualquer escuta que preveja a proteção e os encaminhamentos e o entendimento daquela fala do que está acontecendo com a criança de uma forma mais ampla. E estritamente o que é necessário para o cumprimento de sua finalidade. Se é para ser realizada uma notificação, se é para ser realizado um encaminhamento, se é para ser realizado uma medida protetiva para aquela criança. Então, o que é o cumprimento da finalidade daquele órgão que está realizando aquela escuta com aquela criança, né? Claro que há necessidade aí de visar uma integração entre esses sistemas de uma forma melhor. E o depoimento especial é previsto no artigo 8º, que ele é um procedimento de oitiva da criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência, perante a autoridade policial ou judiciária. Então, aquela escuta que acontece na delegacia, pela polícia ou pela justiça, e aí seja pela equipe interdisciplinar da justiça, dos juizados, e aí eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso também mais pra frente. Então a gente precisa entender esses dois, né? E nesse slide aqui eu vou trazer um pouco sobre essa diferenciação, né? Então, aqui a gente tem duas imagens, uma do que seria, né, uma sala de uma escuta especializada, que é uma sala a gente vê bastante lúdica, que tem alguns brinquedos, que tem lugar para desenhar, tem lugar para a criança, né, sentar ou enfim, fazer outras atividades. E é um local que parece, né, adequado, né, para a criança. Claro que a gente precisa ir além, né, de oferecer um espaço bonitinho, né, mas o mais importante é o relacionamento que esses adultos, essas pessoas da rede de proteção têm perante essa criança. Não adianta nada você ter um lugar bonitinho, né, bem desenhado para aquela criança estar, que ela vai achar, né, lindo, maravilhoso, e ao mesmo tempo você ter um adulto ali que está violando, que não está respeitando os direitos daquela criança, por exemplo, em não querer falar, em não querer dizer, em apenas querer brincar, né. O que a sala de depoimento especial ela é diferente, né? Ela não visa ali ser um ambiente de brincadeira, um ambiente que favorece a criança querer brincar com outras coisas, né? Ele é um espaço, claro que confortável, um espaço em que a criança possa sentar, de repente tem uma almofada ali para ela, ou algum objeto que ela queira trazer também, mas não é um local lúdico, é um local para se cumprir a finalidade que é a entrevista forense, né, que é produzir provas, né, que vai ser gravada e tem todo o equipamento audiovisual ali para essa finalidade. Então, a escuta especializada, por um lado, ela tem como foco a proteção da criança e do adolescente e tem como foco o acolhimento daquela criança e pode estar sendo feito também por alguns órgãos, né, o estudo psicossocial para entender aquela fala daquela criança, entender, contextualizar, e aí não apenas só
acolhendo e ouvindo a criança, mas também ouvindo outros familiares, entendendo o contexto daquela criança, em termos de proteção mais ampla, né? Se ela tem adultos, por exemplo, a quem ela pode recorrer, a quem ela pode confiar, com quem estão ali atentos e querendo, interessados na sua proteção. E também contextualizar o caso da criança, né? Enquanto o depoimento especial ele tem como foco a responsabilização do possível autor, claro que isso também, né? A gente vê a proteção e a responsabilização, elas não são instâncias necessariamente separadas, né? Elas precisam caminhar juntas, né? Ao mesmo tempo que você tem a responsabilização, também é importante ter a proteção da criança e vice-versa, caso, né, se tem ali uma pessoa que esteja de fato cometendo um crime. E o depoimento especial ele tem como foco a produção da prova testemunhal dentro do processo judicial. Então ele segue toda uma tramitação jurídica, todo um processo, um rito jurídico importante e válido para aquela fala, né? Então ele vai ser gravado, ele vai ser assistido ao vivo perante as autoridades policiais, judiciária. Então vai ter ali quem vai estar visualizando, tá, simultaneamente ali aquela entrevista, vai estar sendo né, vai ser uma audiência, vai ser um juiz, vai ter um promotor público, vai ter advogado, seja, né, se tiver já uma autoria, por exemplo, conhecida, né, um advogado, o próprio autor pode estar presente. Se não tiver, né, um defensor público, né, uma pessoa que também esteja garantindo os direitos daquele que nem se sabe ainda a autoria, como outros também, advogado da própria vítima também, que é uma coisa prevista aí, que as crianças também têm direito a acesso, crianças e adolescentes, de terem uma pessoa ali garantindo, né, a defesa dos seus direitos. Então, e aí isso vai ser né, o que a gente conhece como rito da antecipação de prova, em que você cria uma audiência, um rito jurídico importante para você poder utilizar. Por que acontecia muitas vezes antes? Que essa criança era ouvida na delegacia para a produção de efeitos do inquérito, para aquele inquérito gerar um processo penal, para que a partir do processo penal todas as provas precisam novamente serem refeitas. Então esse processo de antecipação de prova foi garantido aí por essa nova lei de 2017, o que já era interpretação de alguns juízes, de alguns magistrados, mas ela torna uma coisa, um instituto bastante importante para garantir aí de que essa criança seja ouvida apenas uma vez, que ela não tenha que ser, que a sua fala, que a sua escuta, né, não seja repetida por várias vezes, e claro que trazendo aí né, quanto mais essa criança fala, mais ela percebe que a sua fala não está sendo valorizada, ou que ela, enfim, pode mudar a sua interpretação do que aquilo significa e mudar, né, o teor das suas alegações no futuro. Então é importante que essa entrevista seja gravada, que ela seja dentro do rito processual esperado, né, e seguindo um protocolo específico, né, enquanto a escuta especializada ela não precisa seguir esse protocolo. É importante seguir alguns preceitos, né, de, por exemplo, não influenciar, nessa escuta, não querer investigar o que aconteceu ou quem foi, mas sim querer entender, né, o que está acontecendo com aquela criança, mas também não forçar, dar espaço, né, para aquela criança relatar livremente. E aí na escuta especializada isso pode ser feito de várias formas, seja pela brincadeira, pelo desenho, enfim, de várias formas lúdicas como a criança tem para se expressar, enquanto que no depoimento aquilo precisa ser num fato narrado, né, aqueles contextos, desenhos ou brincadeiras que tenham feitos não necessariamente vão ter uma validade jurídica, né, daquilo. Claro que pode, enfim, dentro de um documento, de uma perícia realizada, de um estudo psicossocial realizado, isso pode ter alguma validade diferente, mas é diferente da entrevista forense, né, dentro da produção de prova. O CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, né, em 2019, na sua resolução 299, traz uma série de implicações dessa lei, né, para o sistema de justiça brasileiro, inclusive prevendo
a instauração de salas de depoimento especial em todas as comarcas do Brasil, ou seja, é muita sala de depoimento especial que a gente está tendo aí, né, nesse último ano, né, e também, claro que não adianta você ter a estrutura, né, você também tem que ter pessoal qualificado, preparado para realizar, né. A resolução, ela fala que preferencialmente ela seja realizada por equipes interdisciplinares da própria justiça, né? Então são servidores públicos ali que compõem aquela equipe interdisciplinar, geralmente psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, e que tenham também passado por treinamento na entrevista forense, né? Nesse protocolo que está sendo desenvolvido também, a partir do CNJ, ele já prevê a própria lei também prevê alguns aspectos da importância desse protocolo, mas está sendo desenvolvido já quase em fase final e de publicação e validação, o protocolo brasileiro de entrevista forense, então que vai oferecer os norteadores e a capacitação, né, necessária para estar realizando esse depoimento especial. O protocolo, né, que em aspectos gerais, dentro do que a minha experiência ofereceu, também já ofereci esse trabalho, essa discussão na aula de depoimento especial, ela tem uma série de fases, né? Não necessariamente ela tem uma estrutura muito rígida, ela pode ser fluida, ela é flexível, mas ela tem fases bastante distintas, né, do colhimento aí do relato da criança vítima, né, ou testemunha de violência. Existe uma fase introdutória, né, que a criança precisa ter um rapport, conhecer quem é aquele profissional, quem é aquela pessoa que está entrevistando ela ali, quem está com ela, entender quais as razões daquela criança estarem ali. Geralmente, no caso do depoimento especial, essa criança já, né, conhece às vezes aquele local, já foi outras vezes, ou já teve um preparo anterior, idealmente, do que vai ser aquele momento, e aí, claro, né, ali já sendo gravado, já sendo filmado para a sala de audiência. É feito um momento de transferência de controle, que a gente chama, no sentido de que geralmente, né, uma criança, ela entende o adulto como autoridade, então numa entrevista ela se percebe com uma diferenciação de poder, então que ela está ali para responder o que o adulto quer, e o que a gente quer é que tenha uma maior homogeneidade, ou até que a criança se sinta mais empoderada para que ela norteie, né, para que ela guie para onde aquela entrevista vai caminhar a partir do seu livre relato. Não cabe ao entrevistador estar realizando perguntas norteadoras e perguntas que vão direcionar o relato da criança. O objetivo é favorecer um espaço, um momento para aquela criança narrar livremente, o mais livremente, e claro que isso vai estar de uma forma bastante, às vezes, desorganizada, como eu disse, não é de uma forma bastante linear, então dá aquele espaço para a criança se expressar. Geralmente a gente começa de uma livre narrativa de um evento neutro, um evento que a criança vivenciou recentemente. Então, por exemplo, se ela, né, como foi o seu dia hoje, me conta um pouquinho do que você fez hoje. Hoje de manhã eu fiz um bolo com a minha mãe. Me conta mais, como é que foi? E aí deixar a criança falar, né, livremente. Mas me conta, desde o início que você começou a preparar o bolo até a hora que o bolo ficou pronto, me conta tudo com o máximo de detalhes possíveis, né? Então, você vai dar espaço para aquela criança narrar da forma como ela quiser, utilizando as palavras que ela entender, e aí tem o momento das perguntas, ou da clarificação, alguma coisa que você queira entender de alguma daquelas fases, para a criança entender que ela tem o poder, né, da fala, da narrativa, né? E é muito importante dar espaço, né? Não forçar, não ser uma coisa muito rápida, apressada. Já participei de escutas e depoimentos especiais que demoraram 2, 3 horas, né? Porque a criança precisa, né? Claro que é cansativo para todos, é cansativo para a criança, é cansativo para os adultos, mas, né, pela importância, né, e da riqueza de detalhes que às vezes as crianças têm a oferecer, é necessário, né,
aquele tempo, né? É ideal que seja feito num momento só, né? Independente de quanto tempo necessário for. Muitas vezes é imprevisível a gente saber, tem entrevistas que demoram 20 minutos, como eu falei, tem outras que demoram 2, 3 horas. Isso vai depender da informação de detalhes, da quantidade de situações, de fatos que também aconteceram, para a gente dar esse tempo também da criança expor ali aqueles detalhes daquilo que precisa ser, que é importante também para o processo judicial, no sentido de uma responsabilização do autor, né? Claro que aqueles detalhes todos não são importantes para a criança ser protegida, né? A criança, a gente não precisa dessa depoimento especial necessariamente para a criança já ter uma proteção, né? Uma simples suspeita, né, de violência sexual, sem necessariamente ser comprovada, a criança já pode, né, receber várias medidas de proteção diferentes em vários níveis, né, dessa rede de proteção, mas no sentido de uma responsabilização do autor, tem alguns detalhes que são importantes, né, para uma possível, né, condenação de um autor, de um possível autor. Então, existe essa narrativa, depois tem a fase de perguntas, tanto que pode ser do entrevistador, mas geralmente a gente, né, deixa as perguntas mais para a sala de audiência, aquelas perguntas tanto por parte da defesa quanto por parte da acusação e por parte do juiz, que eles entendem serem importantes da criança estar narrando, né? Se a criança já falou, a gente geralmente fala, olha, eu acredito que esse assunto já foi informado pela criança, o senhor, né, Vossa Excelência, quer que a criança repita essa parte, né? Porque às vezes, enfim, por ser muito longo e também por ser um tema bastante difícil de ouvir, às vezes aquele profissional não ouviu, né? Mas às vezes é necessário, né? Repetição. Então a gente às vezes, né, naquele mesmo, né, a gente volta para a criança, né, e pede para ela narrar novamente, ou pede para ela estender, né, os detalhes dentro da mesma, usando perguntas abertas, né, me conta mais sobre esse momento até esse momento, com o máximo de detalhes que você puder, do que você se lembrar. E então tem toda um treinamento, né, de como perguntar, né, um treinamento de como realizar uma entrevista com o mínimo de influência do entrevistador possível, né? Eu acho que esse é um treinamento né, tanto de escuta quanto de entrevista, né, que não necessariamente é restritivo, por exemplo, dos psicólogos, né? As técnicas de entrevistas, elas podem ser realizadas em várias outras instâncias, por outras profissões, mas é importante mesmo um treinamento, porque a nossa sociedade, muitas vezes a gente, né, pensa ou quer, né, fala de uma forma já induzindo ou já com a nossa interpretação do que o outro disse. É importante a gente quebrar, né, essa forma de perguntar que muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia. E depois a gente, né, se a gente percebe se a própria sala de audiência não tem mais perguntas, já acho que é suficiente para o que é necessário em termos de responsabilização judicial e policial, a gente faz um encerramento com a criança, agradece, e aí se tiver um estudo, se já tiver, né, a importância de estar linkando, né, ou juntando, né, os aspectos, por exemplo, de encaminhamento ou de continuidade de outras proteções que essa criança precise. Em termos de diferenciação, né, entre Brasil e os Estados Unidos, existem tanto semelhanças quanto diferenças, né? Então as semelhanças incluem aí o uso de protocolos de entrevista forense, que né, esse protocolo mesmo que está sendo desenvolvido no Brasil é baseado, claro que é para a realidade brasileira, mas também com base em vários outros protocolos realizados nos Estados Unidos. Ele tem um princípio de também esses protocolos ou essas entrevistas serem realizadas no menor número de entrevistas possível, né? Claro que dentro da possibilidade, mas se possível apenas uma entrevista melhor, e que visam aí ambas, né, o que eu falei da questão, né, nos Estados Unidos também é muito presente os órgãos de proteção à criança, de garantia de seus direitos, como também de responsabilização do autor, caso haja, né, elementos para seguir um processo penal também.
as grandes diferenças que eu percebo, e aí uma percepção, né, muito minha dessa experiência que eu tenho tido nos Estados Unidos e que eu tive no Brasil, é que como, né, esse trabalho de escuta especializada e também do próprio depoimento especial, dos protocolos já serem realizados há mais de 20 anos, eu diria 30 anos nos Estados Unidos, é uma coisa bastante recente no Brasil. Estou falando dos últimos 5 anos, né, já é 5, diria 10, menos de 10 anos, né? A gente tem aí uns 7, 8 anos dessa prática sendo realizada no Brasil. A gente tem uma sistematização ainda incipiente no Brasil. Então a gente ainda, claro que essa lei já tem 2 anos, já tem uma articulação e um desenvolvimento muito mais maior, mas com esse tempo, né, de estruturação que eu acredito e confio, acho que o Brasil está no caminho de uma estruturação mais ampla, de uma construção de uma rede nacional, né, e estadual e municipal de proteção a crianças e adolescentes. Nos Estados Unidos essa estrutura já está um pouco mais consolidada em termos de quem realiza o quê, papel de quem fazer o quê, e o depoimento especial, por exemplo, ele é muito concentrado nos centros não é nem advocacia, dos centros de proteção à criança, eles que realizam todo esse procedimento de depoimento especial e já seguem os protocolos, tem toda uma equipe voltada para isso, eles têm todo um trabalho colaborativo com a polícia, com a delegacia, claro que também incluem os órgãos de proteção, né, seguindo todo o rito necessário para estarem ali. É gravada também essa entrevista, existe toda uma rede, né, o Conselho Tutelar dos Estados Unidos, né, que são os... eu não sei direito a sigla, mas que é um conselho tutelar que garante também que a proteção das crianças também são dadas medidas para as famílias ou para as crianças, seja de afastamento, família substituta, se for o caso, de deixar a criança com outros cuidadores, se ela estiver em risco, aqueles cuidadores. Então eu acredito que a estrutura, né, dos Estados Unidos já caminha há um pouco mais tempo, já está mais sistematizada. Mas acredito que com o tempo, né, o Brasil também vai, principalmente com essas novas intervenções e leis, né, o Brasil também vai seguir nesse caminho também. Existe ainda uma diferença muito grande, né, infelizmente, e felizmente para o Brasil, né, é que nos Estados Unidos esse depoimento especial que é gravado, filmado, que segue todo esse protocolo, ele é feito na fase de inquérito policial. O que isso significa? Significa que claro que esse depoimento ele pode ser usado, né, depois como uma prova no processo penal, se ele for instaurado um processo de responsabilização daquele possível autor, do réu, do caso. Entretanto, a criança, existem vários estados, e aí vai depender de cada estado, de cada normativa, mas ainda é uma coisa que acontece, essa criança, sim, é ouvida também perante o seu ofensor, né? Porque existe nos Estados Unidos, né, um artigo constitucional que é a defesa daquele que é acusado, dele tem o direito de confrontar qualquer tipo de pessoa ou documento ou situação que esteja dizendo algo contra ele, incluindo crianças e adolescentes. Então, claro que existe um movimento também de preparar a criança para esse momento, existe, né, um maior cuidado também de advogados, nem sempre, mas existe um treinamento maior dos advogados, juízes e promotores de como perguntar, também de como colocar a criança na situação, mas infelizmente essa criança às vezes ainda é requerida e obrigada a ir fazer o relato na sala de audiência perante ali todos, né? Então aquilo pode ser, né, é o que a gente está evitando no Brasil, né, de fazer. Infelizmente nos Estados Unidos, embora tenha todo um outro sistema, já existe essa gravação, existem situações em que essa exigência ainda vai ser feita, o que no Brasil a gente está caminhando no sentido de que não aconteça isso, porque isso de fato viola os direitos da criança e adolescente. Então se ela precisa trazer aquele depoimento
para o contexto do processo penal, que ele seja feito da forma mais protegida e segura para a criança possível. Claro que também tentando minimizar, não necessariamente excluir as possibilidades de retaliação que essa criança possa também sofrer, né? E a gente ainda não tem muitos estudos, e nos Estados Unidos também não é muito claro, né, o quanto que essa escuta da criança por meio de videoconferência necessariamente ela é mais protetiva para a criança ou não. Então ainda existem algumas controvérsias nesse sentido, mas a gente tem caminhado no sentido de que essa criança não seja ouvida, né? Claro que se ela pedir, ela tem esse direito, principalmente adolescentes aí que querem, né, relatar diretamente ao juiz aquilo que sofreram, também é um direito da criança assim o realizar, né? Fazer não é uma obrigação, é mais um cuidado que se tem no sentido de afastar, mas se for, né, e se entender que aquela fala é importante para a criança de ser realizada no próprio contexto jurídico, no próprio contexto no sentido da sala de audiência, diretamente para o juiz, isso também pode ser feito. Claro que também é importante o preparo, né, de toda a equipe, de todos os profissionais envolvidos, de não realizarem perguntas inadequadas ou perguntas que violem o direito das crianças. Então esse instituto, né, da produção antecipada de prova, principalmente nos casos que envolvem violência sexual no Brasil, no meu ponto de vista, é um grande avanço, né, o que nos Estados Unidos não é algo, é um sistema jurídico um pouco diferente. Em relação ao profissional que realiza, existem algumas diferenciações. Nos Estados Unidos, para realizar o depoimento especial, né, essa entrevista forense, você precisa ter um ensino superior, qualquer ensino superior, e também, claro, uma formação, se não me engano, de 40 horas, participar de um treinamento específico no protocolo da entrevista forense, nos protocolos que são utilizados por aquele estado. E aí tem também uma certificação em cada estado. No Brasil, ainda não há um consenso, né, 100%, eu sei, ainda existe um diálogo, uma discussão em relação aos conselhos de psicologia e de serviço social de se manifestarem contrários à participação do psicólogo assistente social no processo de depoimento especial, e não na escuta especializada, mas no processo do depoimento especial, de não recomendarem a participação nesse processo, porque eles percebem que é uma visão bastante restritiva, numa posição, né, bastante, né, diferente daquela que a psicologia e o serviço social prevêem. Entretanto, a resolução do CNJ prevê que esse trabalho vai ser feito por equipes interdisciplinares, né, que também passem por esse treinamento, então, e que às vezes são também formadas por psicólogos, cientistas sociais, pedagogos, enfim, outras áreas afins. Mas não há uma determinação específica, nem legal, nem jurídica, de quem deve, né? Claro que precisa ter ensino superior, como fala em especialista, precisa ser uma pessoa que tem uma certa especialidade, participou desse treinamento. Então, são peritos, né, ou pessoas com formação adequada para realizar. Então, nesse sentido, tem de alguma forma se aproximado do que é realizado também nos Estados Unidos. E uma coisa interessante também, falando de abuso sexual, é que nos Estados Unidos existe um registro, não necessariamente da questão da escuta, né, mas falando desse tema, há um registro nacional e estadual de ofensores sexuais. Então, e é interessante também toda a situação que você vai aplicar para uma vaga de emprego que possa envolver, né, trabalho com crianças e adolescentes, eles fazem todo um rastreio, né, e perguntam se você teve ou já teve algum envolvimento com alguma denúncia de violência sexual. E se sim, não apenas você fica proibido, às vezes, de realizar esse trabalho, né, então você não pode trabalhar em nenhum tipo de contexto que envolva crianças e adolescentes, bem como fica registrado, né, então público, né, nacionalmente, na internet facilmente você consegue visualizar, por exemplo, se naquela vizinhança onde você vai querer morar com seus filhos, se tem alguma pessoa que tenha sido
condenada, né, por algum crime sexual contra crianças e adolescentes. Então, não só crianças e adolescentes, mas crimes sexuais de uma forma geral. Então, essa é uma informação mais pública que geralmente no Brasil, embora seja um crime público, e se você quiser fazer uma pesquisa, você precisa nominalmente, né, ir atrás daquela pessoa, né, no caso do Brasil. Nos Estados Unidos existe um registro local, né, você vai por área, por CEP, e você já consegue ter um registro de quem são aquelas pessoas que moram ou que residem ou que trabalham por ali. Então essa é uma questão diferente que eu achei interessante trazer também. Bom, então é isso, queria agradecer, deixar aqui o convite para vocês conhecerem meu site, marianajuras.com.br, se inscreverem aqui nesse canal YouTube, né, se inscreverem, curtirem esse vídeo, assistirem outros também, se quiserem deixar, enviar seu e-mail, meu e-mail pessoal é psicologa.marianajuras@gmail.com, e deixem aqui seus comentários, suas considerações, enfim, interesses nessa área, e que eu terei o maior prazer em responder, tá bom? Muito obrigada, até mais.